Nas nossas vidas, todos nós temos carências. E na mensagem de hoje, em que nós estamos com o alvo dado pelos presbíteros da mensagem sobre uma intimidade com a palavra de Deus, eu quero falar com você sobre como a palavra de Deus ela pode preencher nossas carências. Todos nós temos algum tipo de carência. E às vezes, muitas vezes, eu achava que a minha carência, quando eu sentia triste, quando eu sentia desolado ou começava a entrar em depressão, é que eu estava com uma carência de pessoas, que eu precisava de pessoas me ajudando, de pessoas conversando comigo. Mas depois de alguns anos observando isso, experimentando a palavra de Deus, experimentando o relacionamento com Deus e deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar, eu percebi que a minha carência era muito maior de Deus. E que Deus preenche essa carência, Deus cuida dessa carência, Deus trabalha nessa carência. Hoje foi falado aqui, o país ficou chocado com a questão da tragédia em Suzano. E uma pergunta que todos os professores e as pessoas ficam fazendo afinal de contas, o que tinha na mente dessas pessoas? Por que isso? Então é importante nós observarmos o seguinte, que a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ela diz assim: cuida, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora vamos pensar nessa passagem em outras palavras mais simples para um entendimento melhor. Toma muito cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão resultar em ações. Então, quando a palavra de Deus fala ali, cuidado com o coração é a mente, são os pensamentos. E nós precisamos entender que o nosso coração, a nossa mente, é um terreno muito fértil. E se você planta alguma coisa ali, vai crescer e vai brotar fortemente. Esse ano eu tive a bênção de poder fazer uma caminhada no sul de Minas. E eu passei por uma estrada de terra, toda estrada de terra, a caminhada que eu tanto desejava fazer. E num determinado momento, eu observei que do lado direito havia um rio, fazia um barulho, era muito bonito, árvores e tudo mais. Mas eu pensei assim, estranho que eu vinha poucos quilômetros de trás e não tinha esse rio. Mas eu observei que ao longo do meu lado esquerdo tinha várias minas. Era uma cabeceira de um rio, várias minas. E assim eu entendi que aquelas pequenas minas de água, juntas, foram formando um grande rio. Pequenos pensamentos que você vai tendo vão formando grandes ações. Se você planta na sua mente, no seu coração, o medo, você vai cada vez mais aumentar o seu medo. Porque o nosso coração, a nossa mente, é um terreno muito fértil. Se você planta o medo, se você planta a inveja no seu coração, na sua mente, cada vez mais você vai ficando invejoso. Se você planta o ódio no seu coração, então, aqueles criminosos que tiraram a vida dessas pessoas, essa tragédia que foi tão comentada em nossa nação, tudo começou quando alguém os ofendeu lá no passado. Mas ao invés de deixar a ofensa para lá, ao invés de remar para frente, seguir em frente, eles plantaram o ódio, eles plantaram a vingança, eles plantaram a ofensa, eles plantaram a negatividade e eles plantaram a raiva em seus corações, que foi crescendo, crescendo, crescendo. Lembre-se, o nosso coração é um terreno muito fértil. E o resultado foi essa tragédia, por causa do aumento daquilo que foi, o crescimento daquilo que foi plantado. Quando nós observamos, eu convido você agora a abrir comigo a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, por favor.
A palavra de Deus nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor há, nisso pensai. Ou seja, a palavra de Deus, ela já te orienta a plantar coisas boas no seu coração. À medida que você planta coisas boas, coisas melhores vão vir para você. Então, as suas ações dependem dos seus pensamentos. À medida que você planta bons pensamentos, melhores ações você vai ter. Quando você observa o versículo 6 de Filipenses capítulo 4, em diante, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui nós temos uma questão que é uma questão de saúde pública. Uma questão em que a indústria farmacêutica, ela lucra bilhões com remédios para ansiedade. E nós temos uma questão que traz muita dor e sofrimento. Porque as pessoas extremamente ansiosas, elas tentam aliviar essa ansiedade, esse medo do futuro, como, ou, às vezes, bebendo, às vezes com sexo, outros com drogas, sejam lícitas ou ilícitas, cigarro, bebida, e às vezes eles se tornam, tem uma compulsão, pode ser uma compulsão alimentar, pode ser uma compulsão por videogames, por assistir seriados, pode ser qualquer compulsão. Tudo isso, esse transtorno de ansiedade generalizado, que é até um termo médico mesmo, ele tem devastado a sociedade moderna. As pessoas não conseguem viver no presente. Elas vivem ou no passado ou no futuro. Então a palavra de Deus trata dessa questão da ansiedade, que é uma doença, chega a destruir a pessoa, de tanto medo. Às vezes a ansiedade paralisa a pessoa. E a palavra de Deus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com gratidão. A gratidão te ajuda demais a vencer a ansiedade. Porque a partir do momento você fica preocupado com o que vai acontecer a semana, ou daqui um mês, ou talvez daqui um ano, e a partir do momento que você olha no agora, no aqui, e você agradece a Deus pelo que Ele te deu até aqui, pelo que Ele fez por você até aqui, pela libertação dos seus pecados, pelo perdão dos seus pecados, e você presta atenção, você é grato, eu agradeço muito a Deus porque eu estou nesse local. Deixa eu contar um segredo para vocês, não contem para ninguém, tá? Eu estava no acampamento Retiro dos Pinheiros em janeiro de 2018, há um ano atrás, e lá estava aquele clima aconchegante, né? Um frio danado, um colchão duro e tal, e eu estava lá para o encontro de futuros ministros, pediram para eu ajudar nas palestras e tal, nas aulas. E aquele frio, e aquele colchão duro, e aquela coisa, e eu peguei e fiz uma oração assim a Deus: Deus, obrigado porque eu estou aqui nesse local, porque eu poderia estar num bar bebendo, eu poderia estar longe de Deus, eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu estou na tua presença, eu estou no meio dos meus irmãos, eu sou grato, Deus, muito obrigado, Deus. E aquilo mudou. Ao invés de eu plantar uma semente de reclamação, nossa, está frio aqui, nossa, esses colchões duros, essa poeira, ao invés de eu plantar uma semente de reclamação, de murmuração, eu plantei a semente da gratidão. À medida que você planta a semente boa. Então, nós estamos falando aqui, esse texto ele trata da ansiedade. E você sabe, quem tem problema com ansiedade, quem luta contra a ansiedade, como eu, luto continuamente contra a ansiedade, você sabe que a pessoa que tem ansiedade, ela não tem paz. Ela não vive em paz. E o texto diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, qual que é o caminho? Qual que é o caminho para encontrar essa paz? O que é que o texto vai te falar agora em Filipenses 4:8? Quanto ao mais, irmãos, cuide do seu pensamento. Você consegue perceber aqui que a palavra de Deus é cura para as nossas emoções? Você consegue perceber aqui que a palavra de Deus é cura para os nossos sentimentos? Você consegue perceber aqui que a palavra de Deus é cura para as nossas carências? A minha carência de um pai, a ausência de um pai, todas as confusões, é claro que eu contribuí um pouco, né, tocando fogo nas coisas, espremendo os cremes da minha irmã, destruindo um monte de coisa que eu fiz na escola e tal, é claro que eu contribuí, né? Mas toda a ausência, a carência de um pai, de uma mãe, de coleguinhas, etc., o bullying por ser gordinho desde criança e tudo isso formou um Ivan carente. E essa carência, ela é suprida. Deus, Ele chama você, e Ele me chamou e Ele trabalhou em minha vida e me ajudou a deixar Deus suprir, Deus preencher o vazio das minhas carências. E a palavra de Deus, é hora de você enxergar o pecado, não simplesmente, eu repito aqui, é hora de você enxergar o pecado, não simplesmente como uma coisa que Deus proibiu eu de fazer, mas é hora de eu e você enxergarmos o pecado como algo que me atrapalha de desfrutar de um prazer maior. É hora de você enxergar o pecado como algo que está te atrapalhando de ser feliz. Muitos de nós e muitas pessoas que não entendem a palavra de Deus, elas veem o pecado como algo que, puxa vida, Deus me proíbe de ser feliz. Ah, é pecado? Então uma proibição de Deus, é tão bom o pecado? Muitas pessoas entendem assim, mas chegou a hora de você enxergar o pecado, não dessa maneira, mas chegou a hora de você enxergar o pecado como algo que Deus está dizendo para você: olha, meu filho, o pecado vai te atrapalhar. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo que vai te fazer mais feliz do que o pecado. Então, quando a palavra de Deus diz para você cuidar dos seus pensamentos, que na continuação do texto aqui, é porque Ele sabe que se você fizer isso, pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, boa fama, algum louvor, virtude, pensar. E Ele sabe, o seu coração vai ser trabalhado. A sua carência vai ser suprida. Então, nós precisamos entender isso, e nós lembramos de uma passagem em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, convido a igreja a abrir lá. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, uma passagem muito famosa e tudo, que é aquela passagem que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Aí eu te pergunto o seguinte, vamos pensar primeiro na parte literal disso aqui. Se Jesus realmente batesse lá na porta do meu apartamento para fazer uma ceia, que tipo de ceia, que tipo de comida que ia ser? Será que ia ser jiló, né, que eu gosto mais ou menos, né? Será que ia ser angu, que eu não gosto de jeito nenhum? Ou será que ia ser costela assada, bem gorda, né? Então, assim, se você fosse pensar literalmente nisso aqui, o convite de Jesus, o desejo, a intenção de Jesus de entrar na vida das pessoas, é de entrar com abundância. Você concorda comigo? É de entrar para fazer diferença. Ele não chega lá para não fazer alguma diferença. E a questão de Jesus é que Ele fala que Ele quer entrar na sua vida e que Ele quer fazer um banquete na sua vida. Mas esse banquete é de quê? É do quê? Não é à toa que Apocalipse capítulo 3 é uma carta escrita para uma igreja que estava tendo um problema. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui nós temos uma questão que é o seguinte: você não vomita quando você está alegre, você não vomita para comemorar que o Galo ganhou finalmente algum jogo, você não vomita quando, que alegria, né? Eu ganhei um aumento, você vai, vou vomitar. Não, você vomita quando você está doente e quando você tem nojo extremo de alguma coisa. Então,
A palavra de Deus, ela está falando algo sério aqui, ela não está brincando. A palavra de Deus nós sabemos que não é gozação, não é piada, não é história para boi dormir. A palavra de Deus é verdadeira, e ela é uma espada, e ela corta, e ela chega firme. Então, se Deus fala que está a ponto de vomitar, ou seja, que ele está com nojo, ele está dizendo que a atitude de incredulidade, de uma fé descompromissada, é tão nojenta para ele, que ele sente nojo disso aí. E aí, então, fica aquela questão: como está a minha fé? Eu estou sendo um cristão ardente, fervoroso, com vontade de adorar a Deus, ou estou mais ou menos morno? E aqui, então, fica um questionamento. Todos nós, né, o questionamento é, eu estou indo para o céu com essa fé que eu tenho? O meu cristianismo é um cristianismo que me motiva à mudança de vida? O meu cristianismo é um cristianismo que me motiva a buscar melhorar o meu casamento? O meu cristianismo é um cristianismo que me motiva a melhorar como pai? O meu cristianismo é um cristianismo que me motiva a melhorar como cristão para falar coisas que abençoam, ajudam, edificam o meu irmão? Fica um questionamento aqui. E nós vemos nesse contexto de um cristianismo nojento, de um relacionamento nojento, em que Jesus fala que vai vomitar, em que ele propõe uma solução. É interessante que nós arrumamos o problema e Deus sempre vem com a solução. É isso que é Jesus. O homem arrumou o problema do pecado. Deus pegou e falou: eu vou lá resolver. Eu vou resolver. Ele podia falar assim: você pecou e você se vira, o problema é teu. Você se vira para resolver esse problema. E não, ele veio e resolveu de uma forma espetacular, inexplicável, a cruz de Cristo. Então, a solução para esse problema, de que talvez você esteja entrando no caminho de um cristianismo morto, de um cristianismo fraco, de um cristianismo morno, é Jesus Cristo banquetear na sua vida. O banquete de Jesus, é isso que ele fala em Apocalipse 3:20. Eu quero entrar, eis que estou à porta e bato, eu quero entrar na tua vida, eu quero banquetear com você. Mas que banquete é esse? De que banquete que Jesus está falando? Nós lemos Jesus fazendo um banquete no caminho de Emaús. Finalmente você entendeu o porquê nós lemos Lucas 24. Nós vemos ali pessoas que não conseguiram enxergar Jesus, sabe por quê? Porque elas estavam tristes demais. A tristeza muitas vezes cega a sua percepção de Deus. A tristeza muitas vezes diminui a sua compreensão das bênçãos e da gratidão de Deus. O texto de Lucas capítulo 24, vamos abrir lá, irmãos, mais uma vez. Lucas 24. Então, nessa passagem, nós percebemos algumas coisas importantes. E aqui eu preciso enfatizar para você o seguinte. Aqui está vendo, Jesus está entrando na vida das pessoas. Se em Apocalipse 3:20 ele fala: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu vou deixar cear, Jesus está ceando com eles aqui. Você está vendo isso na prática acontecendo aqui. Essas pessoas, o texto diz que eles estavam caminhando, né? Iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús. Iam comentando sobre tudo o que havia acontecido. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É interessante, mas os olhos deles estavam como que fechados. É importante você observar que quantas vezes Jesus tenta falar com você e você está com os olhos fechados. Quantas vezes Jesus tenta se aproximar de você e falar uma palavra para você, seja por meio da pregação, seja por meio de um cântico, seja por meio de uma oração, seja por meio de um irmão, uma irmã que tenta falar com você e você está com os olhos fechados. Mas é mais importante ainda nós observarmos que o contexto nos mostra que
o que fechou os olhos deles foi a tristeza e a decepção. Eles estavam muito tristes, eles estavam muito decepcionados, eles tinham muita esperança de que Jesus ia resolver. Eles estavam muito esperançosos, mas agora não. Agora eles estavam tristes, decepcionados, amargurados, deprimidos. E essa tristeza impediu-os de enxergar Jesus. E ele até meio que é agressivo, né? Você é o único que não sabe o que aconteceu, né? E ele pergunta. E aqui nós observamos, eu convido você a observar, que no versículo, no 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde. E já declinou o dia e entrou para ficar com eles. É muito importante nós nos lembrarmos que a palavra de Deus, ela não escreve as coisas à toa. Por que que Jesus fez menção que ia embora? Por que que o texto de Lucas registra que eles insistiram com ele para que ele ficasse? Porque aqui nós temos uma lição dada por Jesus. Bata e será aberta a porta. Peça e vos será dado. Você precisa insistir com Deus. Você precisa orar e pedir, Deus, muda a minha vida, transforma o meu coração. Você precisa fazer isso. Ele quer que você faça isso. Ele quer que você peça para Ele. Entra e faça a mudança. Entra e traga alegria. Entra e preencha a minha carência. Entra e leva a minha culpa. Entra e me encha de esperança. Entra e me encha de pensamentos positivos. Entra e faça com que eu sinta que eu sou valorizado, que eu sou amado e que o amor que o Senhor sente por mim é tão grande que ninguém pode tirar. Entra e me ajude a desfrutar da alegria de ser filho de Deus, ser filha de Deus. Entra, você tem que insistir. E então, o texto nos diz que Jesus, ele entrou, tomou o pão, partiu e desapareceu diante deles. Por quê que Jesus desapareceu? É muito simples a resposta. O verso 32 é uma passagem linda, é emocionante isso aqui. E disseram um para o outro, porventura não se abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Qual que é o banquete, igreja? Qual que é o banquete? O banquete da palavra. A palavra fez o coração pulsar, a palavra fez o coração bater mais forte, a palavra começou a animá-los, tinha algo acontecendo dentro deles. Jesus fez o banquete com eles. Qual que é o banquete? O das Escrituras. Então todo o evangelho, todo o ensinamento de Jesus, tudo que Jesus vai ensinando é um grande banquete. A palavra de Deus é um banquete para nós. A ceia de Jesus é a palavra dele. É essa palavra que cuida das nossas emoções. Essa palavra que nos ajuda a vencer, como eu já compartilhei aqui, que eu luto contra a depressão também. Essa palavra que nos ajuda a ser melhor. Esse é o banquete de Jesus. E observe a transformação espetacular que aconteceu na vida deles. Eles estavam indo para a aldeia, está ficando escuro, é perigoso, né? Eu tenho medo do escuro e tal. Mas só que depois que Jesus saiu, e por que que Jesus saiu? Eu esqueci de falar. Por que que Jesus foi embora? Porque ele deixou a palavra. Ele não foi embora. A ceia continua, a alimentação continua. O que é que fez o coração deles queimar? A palavra. Então ele não foi embora, ele está presente. Eu creio intensamente, verdadeiramente, que Jesus está aqui do seu lado, Ayrton. Jesus está aqui dentro, nessa casa, Ele está aqui. Eu tenho certeza disso. Nós temos certeza disso. E que o Espírito Santo também está aqui. Eu tenho certeza disso. Não tenho dúvidas nenhuma. O Espírito Santo está dentro de nós, está no meio de nós. E Jesus Cristo está aqui. Eu tenho certeza disso. E a sua palavra é o grande banquete, que faz o seu coração pulsar de novo. Que te dá ânimo, que te dá força, que te dá alegria, que te faz saltar de felicidade. Olha o que eles fizeram. O texto diz, no versículo 33, e na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Uai, mas não estava ficando escuro? Eles não tinham vindo de lá? Na mesma hora,
Por quê? A mudança de ação, mudança de atitude. Antes tristes, se arrastando, murmurando, agora animados. Não, eu quero ir, eu quero falar, eu quero transmitir, eu quero viver intensamente esse cristianismo. Eu convido você, Igreja do Senhor, a lutarmos, a convidar Jesus. Eu não quero viver um cristianismo de clichês e frases prontas. Não, eu quero viver um cristianismo que eu sinta intensamente no meu coração a presença de Jesus. Eu quero viver um cristianismo que eu sinta intensamente Ele me falando: Ivan, os seus pecados estão perdoados, vamos para frente. Eu quero viver um cristianismo tão intenso que eu quero ler essa palavra e chorar. Eu quero louvar, cantando e orando e sentir, puxa vida, Deus, como é gostoso relacionar com o Senhor, como é maravilhoso, eu sinto a tua paz, eu sinto o teu amor, eu sinto o domínio próprio, eu sinto a transformação. Eu quero sentir isso e eu convido você a sentir também. Não deixe o seu cristianismo morrer, a intimidade com a palavra. Jesus hoje, agora, Ele está batendo a porta do seu coração. Ele quer cear com você.